Oi, turma. Tudo bem? Bom, aula 5, progressão aritmética e média aritmética. Vamos ver a relação que existe entre sequências aritméticas, que é a PA, e média aritmética. Média aritmética é aquela que vocês fazem quando vocês querem tirar a média de vocês no final do bimestre, tá? Na sequência 3, 8, 13, 18, 23, o primeiro termo é 3 e a razão é 5. Note que. Bom, então é o seguinte, a relação que existe entre PA e média aritmética é essa. Isso sempre vai acontecer em uma progressão aritmética, olha. Quando eu pego o 8, eu pego os vizinhos do 8, 3 e 13, e divido por 2, ó, vai dar 8. Se eu pego o 13, tá? O 13 vai ser igual à soma dos vizinhos dividido por 2. O 18 vai ser igual à soma dos vizinhos dividido por 2, tá? Então, 3 mais 13 é 26, é 16. E 16 dividido por 2 é 8. Então, 8 é a média aritmética entre 3 e 13. Então, 8 mais 18 dividido por 2 vai dar 13, ó. 8 mais 18 dividido por 2 dá 13. Então, é a média aritmética, 13 é a média aritmética entre 8 e 18. A mesma coisa acontece com toda a sequência, tá? Então, todo termo, exceto o primeiro e o último de uma progressão aritmética, é igual à média aritmética entre o termo anterior e o posterior a ele. Então, o A2 é igual ao A1 mais o A3 dividido por 2. Então, vamos fazer aqui exemplos de exercício. 1. Dado 3 termos consecutivos de uma PA, determine o termo central. Bom, se eu tenho aqui os vizinhos do termo que eu quero achar, então é só eu pegar e somar os dois e achar a média aritmética, dividir por 2. Então, 25 mais 39 vai dar 64. 64 dividido por 2 é igual a 32. Então, logo, o A2 que eu estou procurando ali vale 32, ok? 2. Uma PA tem A1 igual a menos x e A3 igual a 0. Determine A2. Então, olha, tá lá no meu raciocínio. A1 é menos x, A2 eu não conheço, A3 vale 0, portanto, o termo aqui do meio é igual à média aritmética dos vizinhos. Então, o A2 ali é o menos x mais 0 dividido por 2, o que vai dar menos x sobre 2 é o segundo termo que eu estava procurando, tá bom? Considere um quadrado cujo lado mede x. Qual a medida x, sabendo que os números que exprimem o lado, a diagonal e a área desse quadrado estão em PA nessa ordem? Bom, então, o quadrado cujo lado mede x, então eu tenho que a medida x, sabendo que os números que exprimem o lado, a diagonal e a área desse quadrado estão em PA nessa ordem. Então, eu tenho um quadrado de lado x. Aqui forma um ângulo de 90 graus, então eu já tenho que pensar que a diagonal divide esse quadrado em 2 triângulos retângulos. Então, se eu pensar nesse triângulo retângulo aqui, a diagonal do quadrado é sempre a medida do lado vezes a raiz quadrada de 2. Portanto, isso aqui nós falamos, né, na aula passada. Então, a diagonal aqui é lado x vezes raiz quadrada de 2. Então, essa diagonal é é x vezes raiz quadrada de 2. E a área, né? A área é a medida do lado ao quadrado. Se o lado mede x, então a área vai ser x ao quadrado. Então, eu tenho aqui lado
x. Diagonal x raiz quadrada de 2. E área x quadrado. Então, tem que achar a medida x, tá? Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que a soma dos vizinhos vai dar o do meio. Não é isso? Certo? Então, nós vamos fazer x mais x quadrado dividido por 2, que vai dar x raiz quadrada de 2. Então, se eu quero achar o valor do x, vamos trabalhar até achar o valor do x aqui. Então, multiplicando em cruz, vai ficar x mais x ao quadrado é igual 2 vezes x vezes raiz de 2, dá 2 vezes x vezes raiz de 2, ok? Se aqui está multiplicando, então vai ficar x mais x ao quadrado. O x está multiplicando, vai vir para cá dividindo, tá? Tomar cuidado, eu só posso cancelar um de cima com um de baixo na multiplicação. Então, esse aqui, ó, eu vou ter que pôr o termo comum em evidência, assim como nós já fizemos anteriormente. Porque, olha, o x mais o x quadrado significa x vezes x. Aí, eu posso notar que nas duas parcelas tem x. E é esse x que eu coloco em evidência e multiplico o que sobrou. O que sobrou? Aqui sobrou somente o 1. Lembra? É 1x. Mais, e aqui sobrou x. Sobre x é igual a 2 raiz de 2. Isso se chama o termo comum em evidência. Qualquer coisa, dá uma procurada nesse assunto aí, tá? É de anos anteriores. Agora sim, eu posso simplificar, vai ficar 1 mais x igual a 2 raiz quadrada de 2. Aqui da x é igual a 2 raiz de 2 e o 1 vem para cá negativo. Achei o valor de x. Portanto, x vale 2 raiz de 2 menos 1. Porém, para tentar não deixar dúvida, vamos fazer uma conferência sobre isso, tá? Ó, o lado é x, então o lado é 2 raiz de 2 menos 1. A diagonal é x raiz de 2, então é 2 raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2. Bom, mas isso dá para resolver, né? 2 raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2, eu tenho que fazer a distributiva. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 4. Menos 1 vez raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz quadrada de 2 é 2, então aqui fica 2 vezes 2 menos raiz de 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, número sozinho com uma raiz de 2 com o número que está acompanhado de raiz não pode se juntar. Falamos que eles não são termos semelhantes, tá? Então, eu gosto de falar que eles não são da mesma família, por isso que eles não se misturam, senão dá briga, tá bom? Então, aí nós temos depois a área. E a área é x ao quadrado. Se o x, que nós achamos, é 2 raiz de 2 menos 1 ao quadrado, opa, essa vai dar um cálculozinho bom, né? Lembrando que 2 raiz de 2 menos 1 ao quadrado é 2 raiz de 2 menos 1 vezes 2 raiz de 2 menos 1. Então, ó, multiplicando dá 4 raiz quadrada de 4. Multiplicando vezes 1 vai dar menos 2 raiz de 2. Multiplicando vai dar menos 2 raiz de 2. Multiplicando vai dar mais 1. Aqui, raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 4 vezes 2. Menos 2 raiz de 2. Com menos 2 raiz de 2 dá menos 4 raiz de 2. 4 vezes 2 dá 8, então dá 8 menos 4 raiz de 2 mais 1. Número sozinho com número sozinho, porque eles são termos semelhantes, são da mesma família. Então, vai ficar menos 4 raiz de 2, 8 mais 1, 9. Então, tá aqui. Lado diagonal
lado, diagonal e área, ok? Então, olha, lado, 2 raiz de 2 menos 1. Diagonal, 4 menos raiz de 2. Área, menos 4, raiz de 2 mais 9. Então, eu tenho esta sequência aqui, tá? Lado, diagonal e área, que formam nessa ordem uma PA. É isso que está dizendo aqui, pedia para achar o valor do x. Achamos o valor do x aqui, ó. Aí eu só estou conferindo para ver se o valor do x está correto, ver se eu não errei, tá? Ah, mas como que eu vou saber que essa sequência aqui, ó, lado, diagonal e área, tá correto? Basta, se é PA, então eu tenho que verificar se a diferença de um